A família do desenho é a que o Arthur ganhou quando tinha 1 ano de idade. Ele foi adotado pela Fabiana e pelo Leandro, que já eram pais da Valentina, filha biológica, e do Miguel, também adotivo. Miguel nasceu no Paraná, ele tinha 10 meses de vida, estava num abrigo desde que nasceu, porque ninguém quis adotá-lo, nem na cidade, nem no estado, pela sua condição genética. Miguel tem síndrome de Down. A chegada do Arthur foi fundamental para o desenvolvimento do Miguel. Arthurzinho chegou engatinhando, Miguel não andava, a pessoa com síndrome de Down tem um desenvolvimento mais lento, mas Arthur logo levantou e andou. E o Miguel seguiu atrás. Se a família foi sendo formada de um jeito menos comum, a convivência construiu laços como em qualquer outra. Eles interagem, eles brigam, eles brincam, eles se amam, ficam implicando um com o outro. É muito interessante, né, essa sinergia de 3 irmãos, né? Crianças iguais às outras, mas com desafios só delas. Hoje o nosso desafio é o Arthur entender a própria história. É ele saber que ele não pôde ficar com a genitora dele e que teve uma família que queria muito ele. Que ele possa compreender o papel dele neste mundo. A minha mãe, ela não estava pronta para ele ter um filho. Então ela me pôs no abrigo, mas aí o juiz escolheu a mamãe para me levar. A realidade da adoção no Brasil é formada por histórias de afeto, mas pede paciência, tanto de quem pretende adotar, quanto de quem espera por uma nova família. De um lado, 43 mil pessoas em busca de uma criança para adotar. De outro, 47 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos. Pode parecer fácil resolver a situação. Por que não é? Grande maioria dos adotantes querem adotar bebês, né? Até 2 anos de idade, meninas, brancas. Por isso que hoje você, né, se depara com um quadro que é tenebroso. Quase que 80% do cadastro de disponibilizados para adoção no Brasil é composto por adolescentes e pré-adolescentes. Não é possível que você tenha matemática quando se lida com o ser humano. Não existe como, e todo mundo fala, é uma conta que não fecha. Não é supermercado. Mas o problema começa exatamente na matemática. O Conselho Nacional de Justiça, responsável pelo Cadastro Nacional de Adoção, reconhece que os números oficiais não são confiáveis e está refazendo os registros. Reclamações, por exemplo, de pessoas que constavam no cadastro e já tinham adotado, reclamações com relação à demora para a inclusão de pessoas e de insegurança quanto aos dados, aos números que estavam. Outro problema é que nem todos que vivem nos abrigos estão disponíveis para a adoção. Hoje, só pouco mais de 8 mil meninas e meninos estão no cadastro que unifica as listas de todos os estados. É que o processo para decidir se uma criança vai ou não para adoção é lento. Primeiro a gente trabalha para que as famílias tenham condições de proteger as crianças. Então assim, se eventualmente pai e mãe não conseguem, então a gente busca a família extensa, avô, avó, tio, tia. Essa família não conseguiu se estruturar, aí sim essa criança vai para adoção. Mudanças na legislação tentam tornar o processo mais rápido. Desde novembro do ano passado estão em vigor novas regras. A lei agora autoriza a adoção de recém-nascidos e crianças que não forem procurados pelos pais biológicos em até 30 dias. Outra novidade, o estágio de convivência, etapa que antecede a adoção, que não tinha prazo definido, foi fixado em 90 dias. E se antes não havia tempo determinado para um processo de adoção ser concluído, agora o prazo é de 120 dias, prorrogáveis por igual período. Aí eu pergunto, como nós vamos garantir, né, a fiel observância dessa mudança legislativa? Não adianta esses prazos diminuírem se a gente não tem profissionais onde precisa ter profissionais. Um dos desafios para essa agilidade é o incremento das equipes técnicas.
Eu não me importo que os meus irmãos sejam diferentes. Afinal, todos nós temos diferenças. Eu tenho muito orgulho de ter 2 irmãos diferentes. Eu sou muito sortuda. Mudanças na lei e no olhar de quem busca e cuida da adoção no Brasil. São caminhos para tentar chegar mais fácil a histórias como a do Miguel, do Arthur e da Valentina, que escreveu um livro para contar como foi a chegada dos irmãos adotivos. Eu era sozinha, eu não tinha muito pra gente para conversar e depois que eles chegaram, eu fiquei 1000 vezes mais feliz. O Miguel é bastante sorridente, o Arthur é bem alegre, o meu pai é divertido, minha mãe é aventureira. Eu amo muito essa família. Minha família não teve condições de cuidar de mim e do meu irmão. Foi caso de abandono, nós não teve um vínculo afetivo. Miséria, drogas, violência. Por trás de cada problema social, histórias de dor e abandono. Meu pai e minha mãe estão por aí pelo mundo. Atualmente meus pais estão mortos. Em Brasília, a casa de Ismael acolhe crianças há mais de 50 anos. Bom dia, tudo bem? Vamos conhecer a casa? O estado emocional desses meninos que chegam aqui? O estado emocional é o pior possível, né? Porque ele é retirado da família e trazido para cá. Ou mesmo quando ele está em situação de rua, ele está sendo retirado do habitat dele e trazendo ele para um ambiente que tenta impor uma norma e que ele não aceita. Carla, uma das psicólogas do abrigo, explica que a separação é um sofrimento a mais na vida dessas crianças. Algumas estão muito até desequilibradas, dependendo da situação, pelo motivo que elas vieram para cá e pelo rompimento, né? Por mais que elas estejam sofrendo dentro da família, a maioria não quer sair da família. A maioria das 47 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos no Brasil foi retirada temporariamente das famílias por terem os direitos violados. Normalmente a criança traz uma responsabilidade que ela não ficou na família de origem porque a culpa foi dela. Então você tem que trabalhar para essa criança que a culpa não foi dela. Quando não é possível a volta para casa, a criança é retirada definitivamente dos pais e encaminhada para adoção. Não é uma situação pontual, imediata, que aconteceu, logo destituição do poder familiar. Não, é algo muito sério. Hoje, pouco mais de 8 mil crianças e adolescentes estão no Cadastro Nacional de Adoção e com um perfil bem específico. São grupos de irmãos, um grupo maior de 3, de 4, e por isso normalmente não foram ainda adotadas. Ou são crianças, adolescentes maiores, né, com 12, 14 anos, ou são crianças que têm problemas de saúde. Virar advogado, ganhar a independência, conhecer o mundo. Planos de quem está de abrigo em abrigo há 16 anos. Perdeu a lembrança de pai e mãe, mas não perdeu a esperança. De ter um pai, de ter uma mãe, de ter irmãos, de ter tipo um bicho de estimação, né? Que é o padrão, né, da família. E assim, por mais que tenha conflitos, eu tenho um sonho de ter essa família, né? De ser adotado. Das 56 crianças e adolescentes hoje na casa de Ismael, apenas 2 estão no cadastro de adoção. Os meninos e meninas são acompanhados por psicólogos e assistentes sociais. Vivem em casas separadas e são cuidados por uma mãe social, como a Luciene. Eu tenho um sonho de ser mãe e ainda não consegui realizar. Então, através disso, eu procurei um abrigo justamente para dar o carinho de mãe que eu não posso dar para um filho para eles. Pela lei, os menores só deveriam ficar em abrigos por, no máximo, 1 ano e meio. Alguns vão ficando, até completar 18 anos, quando tem que sair. Às vezes, um jovem que está com um futuro mais ou menos encaminhado, tem uma faculdade, né, tem um trabalho e ele não tem residência para morar, a gente aceita a nossa responsabilidade.
Para todos esses meninos e meninas, o tempo no abrigo é uma espécie de vida provisória. Os que não podem mais voltar para a família de origem vivem à espera de um novo lar. Mas para as crianças mais velhas e adolescentes, cada dia aqui torna mais distante esse sonho. No Cadastro Nacional de Adoção, menos de 1% dos pretendentes a pais adotivos aceitam crianças com mais de 11 anos. Fica aí nas esperanças de ser adotado e não é. E a gente tem que crescer aqui. E a gente vai crescendo aos poucos, com dificuldades, mas a gente vai crescendo. Este adolescente está no abrigo há 12 anos. As pessoas não olham muito pra gente que é adolescente. Acha que a gente não vai conseguir se adaptar. A gente acha que a gente vai aprontar altos por aí. Que a gente não vai considerar eles como alguém da família. A idade dele, 17. Meu sonho de ser adotado acabou quando eu fiz meus 14 anos. O amor que não teve dos pais biológicos ou de uma família adotiva, ele encontrou numa mãe social. Eu chamo ela de mãe na frente de qualquer um. Eu peço bênção. Os filhos dela eu considero como meus irmãos. Desde meus 4 anos de idade ela está comigo. Ele tenta superar os sentimentos que ficaram de uma família tão grande e tão distante. Eu tenho 28 irmãos por parte de pai, eu sou 28º. E uma coisa que minha família não fez foi me dar apoio em nada. O sonho hoje é construir a própria família, que inclui o irmão Tiago, com 19 anos, problemas mentais e que também vive no abrigo. Ter meus filhos, assim, ter minha esposa e sempre uma coisa, sempre estar perto do meu irmão. Não importa qual for a situação, mas sempre estar perto dele. É muita ansiedade. Essa questão da adoção é um processo, sabe? Ser pai por adoção é o mesmo que ser pai pelas vias biológicas. Você começa de um jeito e você vai se transformando ao longo dele. Você queria logo a criança e essa espera é muito angustiante. Todo segundo sábado do mês é assim, sala lotada. São pessoas interessadas em adotar. Futuros pais em busca de informações e de um espaço para compartilhar expectativas, dúvidas, medos. Eu realmente quero ser pai e mãe? Eu estou pronto para assumir a maternidade, eu estou pronto para assumir a paternidade com tudo que ela traz? No grupo conhecemos a Juliana e o Silvio. Aqui nós ouvimos realmente o que é o processo de adoção, de forma desmistificada, o que é real, quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as realizações, quais são as alegrias. Principalmente exercitar o que significa adoção, que é adotar, é tomar para si, é amor, é um ato de amor. Encontramos também o casal Wilton e Daniel, que acabou de entrar no Cadastro Nacional de Adoção. A vontade de adotar, de ser pai, eu sempre tive. Mas eu tinha receios de ser um pai, de uma criança ter 2 pais. Tanto que o nosso perfil inicial era de uma menina, porque na minha cabeça uma menina sofreria menos preconceito do que um menino. Foi participando das discussões aqui que eu vi que o ser pai é muito mais do que eu escolher o gênero da criança, por exemplo. Neste outro grupo, a experiência de quem já adotou ajuda a enfrentar a ansiedade. A criança não te adota, você entendeu? Se você não se jogar, ela não te adota. E o juiz falou isso pra gente. Precisa estar consciente dessas crianças que estão vindo. Essas crianças que elas estão vindo, elas são crianças que já sofreram, de alguma maneira, um abuso no sentido dos direitos. Só depois de 20 anos de casados, a jornalista Jaciene e o analista de sistemas João Carlos decidiram que era hora de ter um filho. Quando eu fui chegando aos 40 anos, pintou realmente a vontade de ser mãe. E aí eu descobri uma endometriose profunda, que é uma doença que realmente atrapalha muito, a questão da fertilidade. A adoção, que sempre tinha sido uma possibilidade, foi um caminho natural. A grande questão é você querer ser mãe, Aí, pra mim, assim, não conta muito se é com a barriga, se é pela adoção, de que forma essa criança virá, entendeu? A ideia, a princípio, era adotar até 2 crianças. Mas se depender do João...
E em casa nós somos em 3 irmãos, né? Assim, é um número que eu sempre pensei, assim, de... Não que eu programei, não, 3. Mas sempre que eu pensei em filho, vinha o número 3, né? Jaciene e João já passaram por quase todas as etapas do processo de adoção. Agora é esperar. Mesmo a gente colocando crianças até 5 anos e até 2 irmãos, na vara já informaram pra gente que, olha, é em média de 4 a 5 anos de espera. A gestação de um filho adotivo é mesmo longa. O primeiro passo é na vara da infância. Um advogado ou defensor público entra com um pedido. Depois, os candidatos a pais adotivos têm que fazer um curso de preparação psicossocial e jurídica e ainda são avaliados por psicólogos e assistentes sociais. Vamos avaliar as condições emocionais, as condições de afeto, se o candidato terá condições de acolher com toda a segurança, com toda a responsabilidade, com todo o zelo, com toda a devoção, uma criança ou adolescente. E qual é o perfil de quem quer um filho adotivo? Existem pessoas que são sozinhas e buscam adotar, casais homoafetivos que buscam nessa condição. Existem casais hétero que buscam nessa condição e faixa etárias das mais diversas. Eles refletem a sociedade brasileira de forma mais múltipla e abrangente possível. Com o nome no cadastro, o próximo passo é aguardar o chamado da Vara da Infância e Juventude, que é quem faz a mediação do encontro entre quem deseja um filho e as crianças e adolescentes que precisam de uma família. Na Vara da Infância aqui de Brasília, são os psicólogos e assistentes sociais que trabalham nesta sala que dão a notícia tão aguardada pelos futuros pais. Quando você consegue encontrar uma família, né, que bate, né, que você tem certeza que vai poder acolher aquela criança, então, assim, é realmente emocionante pra gente mesmo. E na hora que a gente liga e que a gente sente do outro lado que vai dar certo, então a gente está vibrando junto com a pessoa. Fernando, que nós encontramos numa das muitas idas dele à Vara da Infância para saber qual lugar ocupa na fila da adoção, está na expectativa há 5 anos. Quando esse telefone tocar? Não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que vai ser a maior alegria da vida da gente. Um telefonema para mudar a vida. Você vai pensando assim, se der certo, tudo bem, se não der... Mas depois, você quer muito, assim, que dê certo, né? Oi, bom dia. Tudo bem, Taici? Oi. Curioso. E esse aqui é o? Cauã. Cauã. Você ganhou o irmãozinho, Cauã? Sim. É, tá feliz com ele? Cauã ainda tenta se entender nas brincadeiras com o novo irmãozinho que ele tanto queria. Os pais, os professores Roberto e Taici, também ainda estão na fase de descobertas. Quando ele chegou, ele tinha medo de um monte de coisas. Aí ele foi perdendo os medos. Ele tinha medo dos bichos de estimação, tinha medo de areia, tinha medo de balão, tinha medo de bolinha de sabão. Os pais conheceram o filho em maio do ano passado. Em julho, já estavam com ele em casa. Nossa posição na fila era 400 e alguma coisa. Mas nós fomos chamados porque nós éramos os únicos habilitados do DF que já tinham no cadastro que a gente aceitava criança com necessidade especial. Exatamente. Por isso chamaram a gente primeiro. O menino nasceu prematuro e com má formação cerebral. Quando você engravida, você não escolhe nada. A criança vai nascer como Deus mandar. Então a gente não viu sentido na adoção de ficar colocando restrição, de não aceitar problema de saúde tratável, não aceitar deficiência, então a gente deixou isso aberto no perfil. Quando a gente chegou lá no abrigo, que esse menino abriu o sorriso e já veio dando bracinho, veio dando braço. Tinha certeza. Para Cauã, filho biológico do casal, aceitar um irmãozinho com algumas limitações também foi tranquilo. Foi o melhor presente da minha vida. As pessoas acham que ele recebeu de presente uma família, mas a gente recebeu um filho também. É o presente de mão dupla. No Cadastro Nacional de Adoção estão cerca de 2.000 crianças ou adolescentes com algum problema de saúde.
eles são os mais difíceis de serem adotados. Doenças incuráveis, deficiências físicas, por exemplo, hidrocefalia, coisas bem graves mesmo que exigem que a família que vai adotar tenha, por exemplo, inclusive condições de tratamento de saúde para essas crianças, condições especiais para tratamento dessas crianças. Por isso, as novas regras que entraram em vigor em novembro do ano passado dão prioridade nos processos a esses casos. A nova lei também dá preferência na fila para quem aceita adotar grupos de irmãos, que a Justiça tenta, na medida do possível, manter juntos. Se forem separados, o esforço é para que os vínculos não se percam. Né, as duas famílias que adotam o grupo de irmãos, 2 e 2, vamos dizer que é o mais comum, mantenham um vínculo entre esses irmãos, quer dizer, que as famílias se comprometam a nutrir esse vínculo fraternal. Atenção, gravando. Eduardo, Yasmin, Maria Luísa, Ana Clara, Eduardo, Mariana, João. Aqui nessa família, a palavra adoção significa amor multiplicado por 6. Essas crianças são irmãs biológicas e foram adotadas pelo João e pela ex-companheira dele há 4 anos. João, que é pedagogo, conheceu 6 irmãos, entre eles trigêmeas, durante um trabalho voluntário. Quando ele chegava, a gente falava, oi pai. Aí ele disse, eu não sou seu pai ainda. De padrinhos afetivos, ele e a ex-mulher viraram pais adotivos em apenas 4 meses. Separar os irmãos nem passou pela cabeça deles. Os irmãos, eles têm uma relação familiar e de cumplicidade que o pai e a mãe não conseguem atingir. E éramos eu e a Tamara chegando numa família que já existia, não o contrário. Quando chegaram, as crianças tinham entre 3 e 9 anos. Depois que o casal se separou, os 5 mais velhos continuaram morando com o pai. A mais nova, Yasmin, mora com a mãe, mas está sempre por perto. Yasmin, a sonolenta. Não existe mais a nossa relação afetivo homem e mulher, né, enquanto casal. Mas nós temos uma família e essa família continua, né, que agora são os Nogueira Nunes, né, da Silva. Querido papai, você é o melhor pai do mundo. Te amo. Luz, câmera, ação! Meu nome é Giovana, eu tenho 7 anos. Meu nome é Levi, eu tenho 12 anos. Meu nome é Esther, eu tenho 4 meses. E eu tô bem irritadinha. Levi, Giovana e Esther são irmãos. O carinho entre eles é a demonstração de que, na prática, a ideia de família vai muito além da biologia. Quando ela crescer, eu vou brincar de cabeleireiro, vou botar brinco, vou botar enfeite, vou botar lanche. Mesmo podendo ter filhos biológicos, Débora e o marido Fernando optaram pela adoção. E a gente escolheu adotar primeiro, antes de tentar ter um filho biológico, por conta do... Às vezes você tem um biológico, aí você desiste da adoção, né? E a gente queria muito adotar. Primeiro chegou o Levi, com 6 anos de idade. Depois a Giovana, com 4. E em setembro do ano passado, nasceu a Esther, a primeira gravidez biológica da Débora. No começo eu fiquei pensando mais no menino para me brincar. Só que com a chegada dela também foi legal, porque ela é bem fofinha. Quem vê tanta alegria não imagina que a dor também faz parte da construção dessa família. Junto com a Giovana, vem um irmão mais velho, o Michel. O processo de adoção deles estava quase concluído. Só que o Michel acabou não ficando na família. A gente não estava feliz, ele não estava feliz, era uma convivência difícil para todo mundo. Eu adotei, né, para ser mãe, para amar como mãe, para cuidar como mãe, né? E aquilo era um processo que com ele não estava acontecendo. O afeto que existia não era um afeto de mãe e filho, de pai e filho, sabe? Michel saiu da casa da Débora direto para outra família. Quando a gente conversou com ele, ele ficou triste, né? Eu acho que também porque tinha a questão da irmã. Mas eles mesmos conversaram entre eles, né? Quando a moça da vara da infância veio aqui em casa, e ele falou que ele queria ir embora, e ela falou que queria ficar. Giovana mantém contato com o irmão, que também mora em Brasília. Ela fala pra mim, eu queria que ele morasse comigo.
Aí eu expliquei já para ela que morar não dá, né? Mas que ele tá sempre presente. Ela sabe que o irmão dela é bem-vindo na minha casa, na casa dela. Eu sei também ela é bem-vinda na casa dele. Com a ajuda de psicólogos, grupos de apoio e muita conversa, aos poucos a família vai superando o trauma. Eu já entendi que a gente, quando crescer, a gente vai se encontrar mais. Porque agora a gente é criança e depende dos pais, né? Pra gente fazer as coisas juntos. Então é mais difícil de ver ele, essas coisas, porque ele mora longe. Então é isso. Com crianças maiores, a construção de uma relação de amor e confiança muitas vezes pode demorar ou nem acontecer. Quem estuda o assunto garante que é preciso trabalhar mais as etapas pré- e pós-adoção para evitar traumas. Você pode trabalhar mecanismos de acompanhar as famílias, mecanismos de preparar essas famílias para o que vem. Mas assim como não existe previsibilidade para o que acontece dentro de uma família natural, não existe previsibilidade para o que vai acontecer para uma família adotiva. Dessa história eu sei que existe uma dor dela, né? Que a única coisa que eu posso fazer, que eu falo para ela, é acolher a dor dela, entendeu? Não dá para voltar e mudar o que começou, mas dá para continuar fazendo diferente. É isso que a gente tá tentando. Minha pequena, que nem é mais tão pequena, já cresceu tanto. Transformar crianças em filhos, adultos em pais. O processo envolve desafios, sim. Nos abrigos, nas varas da infância, nas famílias, conversar com os envolvidos no processo de adoção deixa claro que a espera, a burocracia e os traumas não se vencem só com boa vontade. Adoção é muito mais que isso.